desenvolver um grau de resistência para que a gente consiga lidar com essas mudanças. E por onde a gente começa, de fato, a intervir, por onde a gente começa a avaliar uma família, né? Essa é só, basicamente, algumas ideias para fim de orientação, mas, automaticamente, à medida que a gente avalia a estrutura da família, está avaliando o seu tipo, a dinâmica e o próprio ciclo de vida em que ele esteja. Começando pela estrutura familiar, a estrutura familiar ela traduz a forma como se organiza a família. Isso de acordo com o seu tipo, com a hierarquia de cada pessoa, de cada componente dentro da família, e com as formas de relação familiar existentes. Então, eu tenho vínculos familiares, eu tenho um determinado território que essa família ocupa, que cada pessoa ocupa dentro da família, e eu tenho limites, tanto dos territórios entre essas pessoas, quanto os limites individuais. Essas variáveis, elas interferem automaticamente na forma de organização e na própria estrutura familiar. De forma que a gente tem alguns tipos de família, né, que podem estar expressos na literatura, né? A família nuclear, por exemplo, geralmente os familiares são consanguíneos. Existe uma pessoa referência, né, que geralmente é a pessoa índice, para quem a gente faz a primeira aproximação, e possui geralmente um núcleo de casal e filhos, né? Já a família extensiva, além da geração, né, de uma geração, a gente pode ter vínculos que nós chamamos de laterais, por exemplo, a irmã de uma da mãe, a irmã de um pai, ou eu posso ter outras gerações, eu posso ter mais de uma geração, como avós, como tios, né, que são as relações também verticais. Na família unitária, a gente não tem muito mistério, ela é composta de uma pessoa só, namoro parental, um dos pais biológicos, ou não, né, e o filho independente das relações externas ao núcleo. Na família reconstituída, a gente tem uma família que já passou por um processo de ruptura, exemplo, uma família vinda de uma separação e teve um novo formato, né. A família institucional geralmente está associada a um instituto que tem a função de criar e desenvolver uma criança, um adolescente, ou um instituto de longa permanência de idosos. A família homossexual com a união de pessoas do mesmo sexo, né, e a família com a constituição funcional, que são famílias que moram juntas e vão desempenhar papéis parentais, por exemplo, em relação a uma criança ou um adolescente. Por que existe essa classificação extensa? Porque cada família dessa aqui, ela tem papéis, lembrando o slide anterior, ela tem limites, ela tem hierarquias, ela tem formas diferentes de se comportar e, consequentemente, de fatores estressores e formas de lidar com esses fatores estressores. Uma família unitária, por exemplo, ela pode estar sujeita a fatores estressores mais impactantes do que uma família que tenha mais recursos. Uma família reconstituída, ela tem particularidades na sua fase de reconstituição que requerem lançar mão de algumas intervenções da própria profissional de saúde para que a gente possa conseguir evitar agravamento de problemas, né? O sentido da classificação, mais do que atribuir um rótulo, é a gente entender quais os problemas que cada família dessa pode passar mais frequentemente e a partir daí poder intervir de forma mais eficaz. Por exemplo, na estrutura familiar, nos subsistemas familiares, a gente tem um subsistema conjugal, um casal que se une para formar uma família. Cada subsistema desse ele vai ter papéis específicos, né? Se eu tenho outro subsistema, além do conjugal, atuando dentro dessa família, eu vou ter mais variáveis para poder cuidar e mais fatores estressores que podem gerar um determinado adoecimento, por exemplo. No subsistema conjugal, é importante que nós entendamos isso também, existem algumas questões que na intervenção familiar são necessárias de atentar, né? O subsistema conjugal, o tempo inteiro, envolve relações de negociação, né? Organiza bases de convivência. Tem que ter um sentido de cumplicidade e de reciprocidade interna para que, teoricamente, esse subsistema possa funcionar e possa desenvolver uma relação de parceria.
O subsistema conjugal, basicamente, estamos falando da relação do casal, não enquanto parental, não no papel de pais, mas só no sistema mesmo de relação entre os dois. Já no parental, a gente já tem pessoas que vão desenvolver o papel de pais. É como se, além de acumular essas funções aqui no meu subsistema, eu também acumulasse essa função, essas funções, como um subsistema parental. É um subsistema vertical, é um subsistema em que eu tenho que trabalhar a socialização, tenho que trabalhar o afeto, eu tenho que trabalhar senso de proteção, tenho que garantir desenvolvimento, educação. A gente viu que a função da família é garantir isso, né? Então, esse subsistema ele é fundamental para uma família funcionar de uma forma adequada. E a gente tem o subsistema filial, né, que é formado pelos filhos ou por aqueles que têm um sistema parental como referência, né? Eles podem constituir também outros subsistemas de acordo com gênero, com idade e a relação com irmãos. Nesse subsistema, eu tenho o desenvolvimento da capacidade de negociação, o que é muito importante quando a gente fala da família como uma forma de uma oficina para situações sociais, né? Para desenvolvermos futuramente relações de negociação aqui em cima, né? Então, o subsistema filial ele desenvolve ações de negociação, de cooperação, e relação com figuras de autoridade, relação com limites, relação com até onde vai o meu querer, o meu eu, até onde vai o outro. É muito interessante o poder de negociação dentro desse subsistema. Deixa eu só... Dá para ouvir aqui? Oi. Então, eu vou abrir minha câmera aqui também. Então, eu só me apresentar, Marcelo Dalla, sou mediador do debate, só para interromper um pouquinho o Zé. Para fazer uma colocação, assim, eu acho que me ocorreu agora, pode parecer meio clichê o exemplo, mas tem um filme recente, fez muito sucesso, chamado A Culpa das Estrelas, né? Que ele fala de um romance, resumidamente, de um casal em condição terminal, né, com doenças terminais. Eles têm uma neoplasias graves, né? E eu acho interessante como que se dá as relações, não sei se o Zé assistiu, mas eu acho que é interessante a história que trata de uma forma extrema como que o adolescente, claro que o pano de fundo é uma condição clínica grave, mas no fundo ele vai mostrando como que se dá essa relação dos adolescentes, né, principalmente com figuras de autoridade, né, no caso deles é com o hospital, né, com o médico que cuida deles, né. Eu acho que é interessante porque às vezes é um pouco clichê esses exemplos, né, assim, são meio extremos, né, é uma ficção, mas que serve para, se a gente conseguir trazer para a realidade, mostra um pouquinho que a gente imagina assim, uma família, pai e mãe mandando nos filhos, né? E não é bem essa realidade há algum tempo, né? Então, eu acho legal, assim, interessante a maneira que o Zé colocou, de pensar como um subsistema que tem uma vida própria. A gente pode dizer assim, o subsistema dos filhos, né? Eles têm uma vida própria, tem relações entre eles, entre os filhos, entre os seus amigos e a própria autoridade de várias formas, né? Familiar ou institucional, né? Eu acho que uma sugestão de quem puder assistir o exemplo, trazer para a sua realidade, né? Porque, claro, é um filme americano, mas de repente a gente pode trazer para a realidade e refletir sobre ela também, né? Desculpa a interrupção, Zé, mas eu achei interessante a maneira didática que você colocou e principalmente como que a gente tem a dificuldade no sistema de saúde de lidar com o adolescente. Eu digo até que o sistema de saúde é adolescentofóbico, assim, ele espanta o adolescente para lidar com ele. Hoje a gente fica tentando criar uma doença para trazer o adolescente ou os filhos, né, para o nosso cuidado, né. Eu acho que é legal pensar, interessante pensar essa ideia como um subsistema, que é um funcionamento próprio, dentro da própria família.
Obrigado, Marcelo. Eu acho que é fundamental o que você falou e a ideia é essa mesmo. Foi bom você ter interrompido porque é uma coisa para destacar. Esses subsistemas aqui, por exemplo, eles são organizados sim, né, e não necessariamente uma família nuclear. Né? Uma família institucional, por exemplo, como é o exemplo do filme, ele vai ter vai desenvolver uma relação, digamos assim, parental. Né? Ele vai ter uma relação de cuidado, ele vai ter uma forma de organização do subsistema, de forma que esse aqui, né, o filial, ele lide com figuras de autoridade, por exemplo, com a própria cooperação. Né? E isso é muito importante no sentido da gente desenvolver, o tempo inteiro eu vou colocar isso, é muito importante no sentido da gente desenvolver ferramentas para poder lidar com os estressores da vida que vão vir, né, que aparecem no dia a dia. Mas andando à frente, assim, a dinâmica familiar, né, o que representa isso? A dinâmica familiar, além da questão da estrutura que a gente já viu, essa estrutura ela se comporta de uma forma, né? A forma como ela se comporta, a forma como funciona, né? As relações desses subsistemas são o território da dinâmica familiar. É isso que ela representa. Então, ela tem tanto as atividades relativas às atividades do cotidiano, né? Seja na dimensão a todas as formas de comunicação no interior da família. Existe uma questão muito interessante dentro da dinâmica familiar, que é a comunicação. A comunicação dentro da família, ela é geralmente 85%, ou 80%, 85%, ela é não verbal. Ela é uma forma que a gente não enxerga. Então, uma das melhores formas de a gente intervir a família é estando dentro do ambiente que ela está. Né? Porque você vai ver outro tipo de linguagem e avaliar bem a dinâmica familiar. Outra questão interessante na dinâmica que eu já coloquei é a homeostasia familiar. Sempre vai ter um equilíbrio interno que conserva unida a família. Apesar de várias pressões produzidas por ela, por que no seu interior? Porque a família evolui no ciclo de vida. Tanto quanto no exterior, que são os fatores estressores do dia a dia. Então, existe um equilíbrio interno que tende a manter a família no mesmo lugar, que a gente chama de homeostasia familiar. Esse equilíbrio a gente tem que olhar de uma forma a não gerar rótulo. Ele pode não ser o ideal, mas é o equilíbrio que aquela família consegue ter naquele momento. Agora, quando esse equilíbrio passa a ser problemático? Para isso a gente tem que avaliar como a família está funcionando e como é a dinâmica dessa família. Então, algumas variáveis que a gente tem dentro para avaliar a dinâmica familiar. A comunicação, a forma como as pessoas se comunicam na família. Seja de uma forma mais agressiva, seja de uma forma mais simbólica, seja de uma forma competitiva, é uma variável de análise da dinâmica. Outro é o papel que cada membro assume dentro da família. Esses papéis são rígidos, por normas, regras rígidas. Né? Esses papéis eles são flexíveis, esses papéis eles se adaptam. Ou quando existe um determinado papel de um indivíduo que assume o papel do doente da família e esse indivíduo sai da família por qualquer motivo, esse núcleo existente tende a colocar outro indivíduo no mesmo papel para poder manter uma determinada homeostase. Então, essa análise ampliada das regras, normas, papéis, né, é fundamental. A coesão e a diferenciação diz respeito a uma família que é mais coesa, mais simbiótica, ou uma família mais fragmentada. O ideal é que ela circule em períodos entre essas variáveis aqui. Né? E isso tem relação com o próprio ciclo de vida que ela está vivenciando. Nas famílias muito simbióticas, o ciclo de vida pode ser extremamente estressor. Então, antecipar uma determinada etapa para aquela família de um determinado problema que possa acontecer, tendo em vista o ciclo de vida, pode ser uma intervenção adequada, pode ser uma intervenção que vai preparar aquela família para as etapas seguintes. Nas relações triangulares, por exemplo, geralmente quando eu tenho relações triangulares, eu tenho relações mais disfuncionais, relações de aliança contra um determinado membro, relações de conflito com outro membro, são relações que formam um triângulo entre mais de
dois membros familiares, né? E os padrões de comportamento estão relacionados ao que nós vimos de repetição dentro da família, tanto entre as gerações quanto no próprio subsistema. Uma ferramenta interessante que a gente vai falar aqui é o genograma para poder ver a transmissão intergeracional que acontece, né? Como é que a gente intervém, então? Algumas etapas são interessantes, né? A apresentação, por exemplo, é uma etapa de quebra-gelo, né? A gente chega até a família, ou a família vai até a gente no consultório, ou um determinado membro vai. E a ideia da apresentação é que você fale o objetivo que o objetivo fique claro para aquela família, do papel daquele profissional de saúde naquele momento, né? Pouco a pouco você vai aproximando da família, procurando entender qual papel que cada um ocupa, a posição que cada um assume num determinado lugar, seja no domicílio, seja no próprio consultório. A partir daí, entende a situação. No entendimento da situação, a gente tem uso de ferramentas um pouco mais específicas para poder estabelecer um início de uma intervenção, né? E a partir daí discute um plano com a família. Olha, embasado no que eu estou entendendo, estamos vendo isso, e para isso a gente vai utilizar também ferramentas de comunicação, mas ao final da apresentação a gente vai ter. E finalmente, o estabelecimento de um plano terapêutico, que pode avaliar de acordo com diversos níveis de intervenção familiar. Normalmente um médico de família, aí comunidade, na atenção primária, ele chega até o nível 4. Alguns médicos de família têm um nível de intervenção familiar que chega ao da terapia familiar, né? Mas é um nível 5, um nível um pouco mais complicado. Esses níveis a gente vai conversar um pouquinho também. Aproximando então. Para aproximação, para aquela primeira etapa, a gente tem algumas questõezinhas que eu coloquei aqui. É óbvio que são além de frases feitas, né? São questões que podem ajudar a aproximar de um contexto, de um determinado, para você começar a entender uma situação. Então, por exemplo, quando você está entendendo que uma pessoa tem uma determinada situação que precise da abordagem familiar. Vamos colocar um transtorno mental comum, por exemplo, uma depressão moderada ou grave, ou então a gente está falando de um adoecimento crônico, né? Então, que você vai precisar de um suporte. Então, para poder entender a família, por exemplo, onde moram os pais dessa pessoa? Onde é que eles estão? Qual é o suporte que ela teve? Isso proporciona, uma pergunta aberta proporciona que a pessoa comece a falar sobre isso. A partir daí, para começar a analisar a relação, qual é a frequência que tem de contato? A gente está colocando os pais, mas pode ser, tudo bem, os pais não são vivos, irmãos, né, primos, né? Qual é o contato? É perto, não é? Escreve, telefona, manda e-mail, está presente em rede social, tem lista isolada, não tem? Enfim, a gente vai se adaptando ao que tem em determinada cultura. Quando vocês estão sozinhos, conversam sobre o quê? Vocês podem ver que são questões muitas vezes que a gente não lembra de perguntar, porque dentro do ambiente de consultório, a gente está muitas vezes preocupado com uma questão biológica, uma questão que tem uma relação biológica, e isso é muito comportamental, né? Traz muito dia a dia da família. Você sempre sai para sair com alguém, com seu pai, sua mãe, seu irmão. Como é que é a interação fora do domicílio, né? Aqui a gente acessa estrutura próxima, aqui a gente acessa o grau de intimidade, frequência de possibilidade de ver como rede de apoio. Aqui sim, um grau de intimidade, o quão um está cúmplice do outro, e aqui de fato se isso está sendo feito, né? Para entender essa situação toda, a gente, para avaliar esses papéis e funções, para avaliar como essas pessoas se encontram, para avaliar a interação, a repetição, existem dois eixos que a gente pode fazer. O eixo do aqui e o agora, que eu chamei desse nome aqui, né? Ou seja, como cada um lida com as dificuldades da vida do dia a dia e qual é o suporte que a família dá para isso, né? Os padrões de interação da pessoa e da família. Olha, com aquelas perguntas, eu estou procurando justamente ver isso aqui.
E a partir daí também eu tenho um eixo de entender a situação que é o transgeracional. O que teve acima disso? Qual é o papel, as funções, enfim. A gente está pegando aquelas variáveis da dinâmica familiar e desdobrando em momentos, né? Qual o nível de autonomia, por exemplo, diferenciação, lembrem, coesão, diferenciação, em relação à própria família de origem, que é um problema no ciclo de vida das famílias, quando o casal começa uma família junto, né? E com isso, a gente tem algumas ferramentas. A linha do tempo familiar, por exemplo, é uma ferramenta para a gente que avalia o eixo do aqui e o agora. E ela possibilita ver como esses padrões de interação pessoal e familiar vão se comportando com essa família até o desenvolvimento do problema atual. Eu não estou falando de geração, estou falando de um mesmo momento. Né? A linha do tempo, a vantagem dela é que ela tem uma fácil execução, né? Ela dá uma função diagnóstica, né? Ela proporciona ver onde começou o problema, ela é terapêutica porque as pessoas começam a ver onde está o problema de fato, ela gera uma organização dos principais acontecimentos que aconteceram, que envolveram a família, né? E ao mesmo tempo permite uma correlação de efeitos estressores ao longo do tempo com o perfil de adoecimento. Esses eventos estressores possibilita que a gente antecipe a determinadas etapas, como as mudanças do ciclo de vida. Aqui a gente tem, por exemplo, as mudanças na configuração, separações, reconstituições, né? E ela vai correlacionar, eu usei a escala de Holmes, é uma escala, na verdade, com eventos de estresse dentro na vida das pessoas. E entre os 15 eventos, primeiros 10 estão na origem familiar. Né? Entre os 15 maiores estressores na vida das pessoas, que foi documentado por essa escala, 10 são de origem familiar. Né? E o que é interessante a linha do tempo é que ela possibilita que esses eventos apareçam e façam sentido para a família. Como é que essa linha do tempo ela desenvolve, então? Ela é fácil de fazer, basta a gente ter uma tabela, ou uma linha mesmo, né? E você lança uma pergunta inicial para a pessoa. Tudo bem, quando é que sua família começou? E a partir daí, ano a ano, vai perguntando. Então a gente tem aqui, o que aconteceu nesse ano? Teve um casamento e o nascimento de uma determinada pessoa, né? No ano seguinte não aconteceu nada, foi tudo bem. A partir daí aconteceu uma coisa legal, o pai iniciou um negócio próprio, aí nasceu um segundo filho, no ano seguinte já teve uma morte, e aqui eu já começo a ter alguns eventos que não estavam previstos, como início de diabetes, né? De um dos membros da família, aqui envolve um acidente de carro, e enfim, aqui eu tenho uma separação conjugal. Né? Ou seja, a gente vai vendo uma somatória de eventos que podem, ou não, né, mas geralmente eles estão relacionados com perfis de adoecimento, com graus de adoecimento. A linha do tempo ele possibilita que isso faça mais sentido para a família, e isso conforta, isso é terapêutico, isso é intervenção e ao mesmo tempo também é um plano terapêutico. Na linha do tempo, partindo da linha do tempo para o eixo agora transgeracional, a gente tem um genograma. O genograma ele é feito por quadrados, círculos interligados, né? E tem linhas como relacionamentos. A gente inicia geralmente no primeiro processo, ou no processo, essa palavrinha de psicodiagnóstico eu coloquei aqui, mas na verdade ela é utilizada para psicoterapia, enfim. Mas ela também pode ser feita numa entrevista, numa visita domiciliar. E você pode tanto entrevistar um membro quanto fazer uma conferência familiar e entrevistar todo mundo. Que, obviamente, aqui eu gasto muito mais tempo. Aqui eu gasto em torno de 4 a 5 minutos para fazer um genograma dentro da consulta, que é bem interessante, porque às vezes a gente acha que vai demorar muito tempo e não tem. E basicamente o genograma vai me trazer como enfim, como a família trouxe padrões ao longo do tempo, né? Existem alguns símbolos, regras, enfim, eu tenho que ter os primeiros nomes, ano de nascimento, as relações biológicas, legais, né? Os anos de casamento, falecimentos, enfim. E a partir daí a gente coloca também elementos da história clínica, hereditariedade de problemas. A grande questão é que muitas vezes a gente só usa o genograma até aqui, né?
até a hereditariedade de problemas, bota as doenças e esquece da questão da dinâmica que pode estar presente e é fundamental no genograma, né? A partir daí a gente acessa a estrutura da família, o ciclo vital, a fase e a crise normativa ou acidental em que ela está vivendo, né? E os padrões de repetição através das gerações, né? Padrões de morbidade, padrões de funcionamento, relacionamento, padrões estruturais. Mas vamos ver isso como é que funciona no genograma. Aqui só para exemplificar alguns tipos de relações, é interessante que o genograma tem uma legenda para as pessoas entenderem, né, quando virem, mas geralmente esses símbolos aqui eles são símbolos universais, são conhecidos dentro do genograma, né. E aí a gente, para entender melhor, só vendo, né, acho que acredito que é bom mostrar. Então esse é um genograma de uma determinada família, importante a gente sempre lembrar de botar a data, porque a família ela passa por ciclos de vida, um genograma ideal ele é exemplificado com 3 gerações, né? Esses símbolos aqui têm um determinado significado, a gente pode botar uma legenda aqui, hipertensão, diabetes, doença coronariana, obesidade, família, casal homoafetivo, uma filha adotada por essa triangulação aqui, né, com asma e uma história de alergia. Aqui eu tenho, por exemplo, essas linhas saindo de um mesmo lugar indicam que eles são gêmeos, né, e quando eu tenho essa outra linhazinha indica que são gêmeos idênticos. Enfim, são vários, é uma simbologia que com o tempo, no início é difícil a gente fazer, mas depois ela é feita. Isso aqui, por exemplo, eu coloco uma relação que não é oficial, né, é uma relação que não houve um casamento oficial, digamos assim. Aqui uma morte. E esse símbolozinho que essa pessoa hoje está institucionalizada. É engraçado quando, não sei se vocês notaram, à medida que eu fui colocando o que cada um era, como a visão ela vai mudando. Tem certas situações que a gente não imaginava, né? Agora, o mais interessante é a gente olha para essa família, se você já atendeu essa família, quando você coloca o genograma na folha de rosto e vai atender essa pessoa dessa ficha familiar, automaticamente você lembra da família dela. Essa é uma das grandes vantagens do genograma. E quando a gente coloca as relações familiares, até agora, nada. Mas quando a gente coloca, olha que interessante. A gente tem rompimento de relacionamento aqui, né? A gente tem aqui uma relação que é simbiótica, que é fusionada, que é de codependência com um, e uma relação de afinidade com o outro, e aqui um problema, né? Um problema de relacionamento. Aqui um problema de relacionamento também, e aqui uma relação de afinidade maior. Percebam como muda a visão, né? Se a gente olhar uma família meramente sem os relacionamentos, sem a dinâmica, sem a questão fina, né, a gente vai ter um determinado foco de abordagem, né? Qual vai ser o foco de abordagem aqui? Depende da pessoa índice, depende do que ela trouxer, né, depende do que a gente pode fortalecer enquanto olhar o grau de complexidade disso aqui, né? Outro instrumento que não tem tanta profundidade quanto o genograma, mas ele é uma das vantagens que é bem interessante, é o APGAR da família, né? A vantagem é que ele é uma avaliação rápida, ele facilita a coleta de informações em relação a alguns aspectos da dinâmica familiar, né? E proporciona que a gente veja uma variávelzinha que está na avaliação geral, global da família, na escala de avaliação global da família, que é o clima emocional da família. Parece uma coisa bem subjetiva, mas ela é muito palpável quando a gente está numa conferência familiar. E auxilia outras escalas, né, também, né. O APGAR, na verdade, vai ser um conjunto de letras que vão refletir a adaptação, o companheirismo, o partnership, o crescimento dessa família, como é que é o afeto e os recursos que ela tem. Para a gente poder colocar o APGAR, existem algumas perguntinhas que podem auxiliar, né? Então, podem ser obtidos em separado, na forma de conferência familiar também, assim como o genograma. E como é que a gente acessa a primeira letrinha do APGAR, que é a adaptação, né? Você está satisfeito com a ajuda que recebe de sua família quando está preocupado com algum motivo, ou quando está doente, né? É uma pergunta aberta que propicia a gente chegar a essa dimensão. Em relação ao companheirismo, ao partnership, você está satisfeito com a forma
na família divide os problemas com você? Existe uma parceria nisso? Né? Em relação ao seu crescimento, né, ao growth, né, o que você acha? Você acha que sua família aceita e apoia as novas coisas que você quer fazer? Você concorda, né, no afeto, na forma como os sentimentos de raiva, de amor, de alegria ou de tristeza são demonstrados dentro da família? E finalmente, né, em relação aos recursos, para saber se a família é fonte de recursos, vocês gostam de ficar juntos? Ou seja, é uma avaliação rápida, também de fazer, é possível fazer no consultório, mas é claro que na conferência ela vai demandar um pouquinho mais de tempo. E atribui uma nota, né? A pessoa é orientada a responder quase nunca, às vezes ou quase sempre, e aí você coloca, é óbvio que como toda escala, o objetivo é sugerir, a gente não vai trazer uma verdade absoluta, mas sugerir um grau de disfunção familiar. E isso vai sugerir uma determinada intervenção, mais ou menos complexa para aquela família. Né? Continuando a intervenção, tanto o genograma, quanto a linha do tempo, e quanto a Apgar, eles podem ser aplicados em todas essas etapas aqui, no ciclo de vida da família. E aí a gente está aprofundando um pouco mais a intervenção familiar. Né? Essas etapas, elas são, obviamente, diferentes, de acordo com a cultura. A família de uma classe popular, ela tem várias fases, com os seus estressores em cada etapa, unidos em uma determinada, né, um determinado momento do ciclo de vida. E a família, geralmente de classe média, ela tem as etapas um pouco mais definidas. Né? As etapas da família de classe popular, normalmente, elas circulam, elas vão e voltam, o que propicia que elas voltem a entrar em contato com os estressores de novo. Cada etapa, por que é importante o ciclo de vida, a análise do ciclo de vida? Cada etapa, ela traz valores e questões que a família nem sempre coloca, porque muitas vezes não são abordadas. E porque muitas vezes não são conscientes. Então a gente tem, por exemplo, isso só para destacar o que eu falei, sobre as etapas da classe média e as famílias de classe popular, né? Mas no ciclo de vida, por exemplo, na família com filhos saindo de casa, eu tenho uma diferenciação do eu, né, em relação à família de origem. Eu, enquanto profissional de saúde, tenho que ter consciência disso. Como é que está sendo isso para essa pessoa? O que está relacionado, será que isso está relacionado a determinado grau de adoecimento? Né? Como o estabelecimento do eu em relação ao trabalho e à independência financeira que ele está tendo nesse momento? Né? No casal que se une, perguntas sempre abertas e bem diretas. Estimula o casal, a comunicação. Nada tem que ficar subentendido, porque muitos conflitos e muitos adoecimentos começam em que cada um acredita que a sua história é válida para o outro, mas cada um traz histórias diferentes e tudo precisa ser acordado. Uma coisa que é fundamental é renegociar relação com família de origem nessa etapa do ciclo de vida, para evitar que o casal ele venha a entrar numa crise. Né? E perguntar abertamente sobre a vida sexual do casal. Como é que é a vida deles na vida íntima do casal? Existe prazer para ambos? Não existe? Sempre foi assim? Como é que tem sido? Porque a rotina ela vai mudando a vida do casal mesmo. Né? Outra etapa interessante é o nascimento do primeiro filho, que é uma das que mais causa eventos estressores na família, porque a gente está partindo, lembra do conceito de subsistemas? A gente está saindo de um determinado subsistema para mais de um, para 3 na verdade. Né? Então, a estrutura do domicílio está preparada, não está? Onde é que está? Onde é que esse novo membro vai ficar? Como é que está sendo a presença do pai durante esse processo? A própria amamentação, a educação de cuidados básicos, a forma de aproximação mãe, pai, bebê, né? Pesquisar como está a relação sexual e a libido durante esse momento, né? E a partir daí você vai encorajando também o casal a manter a sua relação quando chega um novo membro. Monitorar o grau de interferência dos avós sempre, né? Aqui você, quando chega alguém, você questiona e aqui você monitora, porque supõe-se que as regras tenham sido estabelecidas nessa etapa.
Existem famílias que entram em conflito, que o pai se coloca num papel completamente secundário quando o grau de interferência de um terceiro membro é maior, né, monitorar o grau de interferência tão importante, estimular o diálogo para a educação dos filhos, nada tem que ficar subentendido, né, analisar de acordo com a classe social as mudanças econômicas decorrentes de um novo membro na família, e a gente chega numa das fases que o Marcelo colocou muito bem, que é uma etapa de crise no ciclo de vida familiar, né, e quão pouco a gente está preparado para lidar com isso. É uma etapa em que o adolescente está passando por pressões de todos os sentidos, pressões na vida, muitos começam a trabalhar, pressões na vida escolar, pressões na vida do trabalho, pressão na família, e aí ele tem que se adaptar a tudo isso ao mesmo tempo e que tem que entender do sistema que ele veio. Então aqui estimular uma relação que reflita aumento de autonomia, mas ao mesmo tempo estabelecer bem até onde, né, quais são os limites, qual é a flexibilidade que existe, né, fornecer informações sobre o desenvolvimento do adolescente, também interessante. Enfim, conversar sobre possíveis vulnerabilidades, não só achar que o adolescente está vulnerável a DST ou a drogadição, mas quais outras vulnerabilidades ele está suscetível, né, adequar isso à família, né? Enfim, e finalmente a gente vai vendo para as outras relações que são para as outras etapas do ciclo, que a gente está chegando na saída dos filhos de casa, né? Onde esse casal ele tem que se redescobrir. E muitas vezes isso é difícil. Muitas vezes o casal ele não consegue estabelecer uma nova forma sem ter passado por todas as etapas, se não tiver um grau de parceria, de cumplicidade, se o subsistema conjugal não tiver muito forte, né? Na última etapa do ciclo de vida, a gente discute envelhecimento normal, né? O planejamento mesmo do final da vida, saber lidar com os lutos, o luto do corpo, o luto social, né? Revisar as realizações como ferramenta para a saúde mental, isso é super importante. As pessoas olham para trás na vida e vejam construções para fortalecer a resiliência. Essa é uma ferramenta muito boa de usar dentro de uma entrevista. Preparar para lidar com a perda do companheiro, encorajar interesses individuais e compartilhados, são questões bem interessantes. A preparação para lidar com a perda do companheiro não precisa ser feita de uma forma direta. Você já pensou, por exemplo, com o que vai acontecer quando o seu parceiro partir? Não precisa ser assim, né? Mas como a gente prepara? Como é que é a rede de apoio dessa pessoa? O que ela tem fora do lar, né? Lembrando que a morte de um dos cônjuges leva mais ou menos um aumento da mortalidade do cônjuge restante por mais ou menos 2 anos, e alguns dados chegam até 70%, 80% de morbimortalidade do cônjuge que fica, né? Nas crises, além dessas crises todas, a gente tem as crises acidentais, né, que a gente tem que lidar de preferência com todo o grupo familiar, estimular um novo padrão de interação da família e ver qual a rede de apoio que existe. Amigos, vizinhos, instituições, né, em um determinado adoecimento, qual a instituição que vai se comportar, quem pode estar ajudando quando tem uma fragilidade maior, né? Os grupos de pessoas com problemas comuns na atenção primária são muito importantes nessa etapa, porque elas fazem com que as pessoas discutam sobre seus problemas e tragam os problemas encontrados na família também. Isso resulta na prevenção de diversos transtornos, né? Finalmente, assim, a dinâmica da entrevista, ela visa observar o sistema familiar como um todo, né? Lembrar que a gente conversou, a soma das partes não reflete o funcionamento do todo, né? O sintoma como uma mensagem, ou seja, aquele que a família aponta como doente. A entrevista ela deixa isso muito claro, né? Na intervenção familiar a gente aborda aquilo que a família apontou como um problema com clareza. E aí a gente vai pensando, né, como a gente fortalece a presença de familiares à consulta.
Lembrar que, normalmente, a ausência de um determinado membro ele não é impeditivo da realização, mas a presença deles ajuda muito, né? Ressaltar o lado positivo das mudanças é muito interessante dentro da família. Uma posição que o médico tem que assumir além disso é de não julgamento, né? Ele não está ali para julgar a família. E auxiliar, mas sim, né? Auxiliar a família nos seus próprios caminhos. Então, clarificar as relações, as funções de cada membro. E aí a gente vai entrar nos últimos slides, a gente já está finalizando, como é que a gente faz isso? Como é que a gente fortalece essa comunicação? Tem algumas técnicas, né, de comunicação, que a gente já está falando da habilidade do profissional de saúde, né? Então eu posso usar a metáfora para poder causar um impacto numa família. Eu estou entendendo que esse problema que vocês estão vivendo parece um tufão, mas isso pode melhorar, isso passa, isso fortalece vínculo. A espontaneidade terapêutica, por exemplo, é uma ferramenta que a gente requer a gente mesmo, na nossa narrativa de experiência, para poder ter acesso às regras de sistema familiar. Ou seja, olha, eu já, dentro da minha vivência familiar, eu já vivenciei isso, vi que quando mudou, houve uma melhora nesse sentido. Ou então o nosso próprio o que a gente traz de experiência profissional também, né? Na dramatização, você sugere que a família ensine uma situação vivenciada, quando a gente tem uma situação de conflito, né? O planejamento, você faz um planejamento na família, para aquelas famílias que têm uma dificuldade de concretizar maior as tarefas que tem que fazer das normas de funcionamento do ciclo, né? Na mudança, você de fato coloca a mudança, que tem que colocar uma intervenção bem mais direta. A focalização, quando eu tenho um problema maior que eu tenho que trabalhar para aquela determinada família, né? Então eu vou ter um determinado problema em que eu vou priorizar, né? Eu estou vendo que aquele problema está afetando ali, eu vou priorizar. A intensidade, eu faço a família se ver e ouvir. Uma estratégia boa aqui é modificar a posição dos membros durante uma entrevista. Eles geralmente sentam no mesmo lugar e a gente tenta modificar. E a gente tem também outras intervenções aqui, as construções, onde você constrói uma realidade possível para a família. Olha, se vocês chegarem a conseguirem essa ação, talvez vocês chegam nessa realidade. O que vocês acham? Parece uma realidade interessante, não parece? Finalmente, a gente tem intervenções diretas e as paradoxais. As intervenções diretas, a mudança, por exemplo, é uma intervenção direta. A gente propõe a mudança quando detecta que o problema está no isolamento de um membro, por exemplo, né? Propor a mudança, tirar aquele membro do isolamento. Intervenção paradoxal, você vai propor uma intervenção no contrário do que você quer, mas aqui é uma intervenção um pouquinho mais complexa de fazer. Então, você está suspeitando que uma família que gosta de ser desafiada pode colocar de uma forma: olha, eu ia propor uma determinada tarefa, mas acho que talvez vocês não tenham ainda um momento para fazer. Mas eles têm, na verdade. Então você coloca uma forma dela poder ser desafiada a tentar fazer um determinado momento, né? Se a gente resumir tudo isso, o Practice ele possibilita que todas essas dimensões sejam abordadas. Então, mais uma vez, o problema apresentado pela família, os papéis e estruturas da família, o afeto que circula nessa família, a comunicação, como está sendo feita dentro dessa família de acesso dinâmica, qual a fase do ciclo de vida, quais as doenças presentes e como elas se comportam, como ela enfrenta os problemas no dia a dia e qual a rede de apoio que ela tem. Eu gosto muito do Practice para a gente colocar visualmente, para a gente lembrar o que tem que ver dentro da família. E a partir daí utilizar uma das ferramentas que foram trabalhadas aqui, por exemplo. Na conclusão, a ideia é discutir a influência que a família exerce sobre um determinado processo com uma pessoa, né? E quando a gente já faz isso, já ajuda uma pessoa a lidar de outra forma com a doença. E se a gente acessa a família no modo sistêmico, maior o potencial que a gente tem ainda.
Geralmente a gente começa a fazer isso estabelecendo uma relação dos sintomas com as crises do sistema familiar. Né? Alguns cuidados que a gente tem que ter. Sempre evitar rótulo, né? Não atribuir o rótulo de uma família disfuncional, ela é disfuncional, ou é uma família paralisada, tudo bem, mas é uma família paralisada, por que motivo? Onde está o problema? Lembrar que existem crises passageiras na família, né? E isso deve ser colocado para eles, né? Com até o desenvolvimento da resiliência, né? Acessar a capacidade que essa família tem de resolver problemas, e aí compreender a organização da família e o clima emocional presente. Essas são algumas referências que eu usei, eu me alonguei muito mais do que eu gostaria, mas vocês viram que o tema é bem extenso, né? Eu queria agradecer a paciência e a disposição para a gente conversar.